Olá, graça e paz a todos, bom dia. Queridos, para mim é uma grande alegria estar aqui hoje, nessa manhã. E duas alegrias. Uma é estar aqui, podendo compartilhar a palavra de Deus, sempre é uma grande satisfação, é um privilégio que Deus nos dá. E a segunda alegria é vir com minha família. Quando a Mari me convidou, ela já disse assim: olha, mas você tem uma bebê pequena, né? Eu disse: não, eu vou levar todo mundo, vai dar certo. E eu estou aqui com minha família, minha esposa, Gabriela, e a Heloísa, de 3 anos, e a gente está com uma bebezinha de 3 meses aqui conosco. Aqui é a Helena. Existe também um motivo de grande alegria, que é a primeira vez que a Helena participa de um culto. A gente esperou ela completar 3 meses, e aí a gente ia levar para a nossa igreja domingo passado. Aí ela adoeceu. Aí ela veio a primeira vez para cá. Olha aí. E isso para mim é um motivo de grande alegria também. Saber que ela está já participando do culto com a família. Bom, o pastor Alex me apresentou brevemente. Eu conheço a família do pastor Alex há mais de uma década já. E aí você começa a perceber que você está ficando velho. Eu falei, irmão, já faz mais de 10 anos, né? Eu já tive a oportunidade de pregar na Igreja Batista Bíblica, em 2 outras ocasiões. E também, ao chegar aqui, eu já reconheci algumas pessoas, e isso me dá muita satisfação também. Queridos, eu vou convidar vocês a abrirem as Bíblias em Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1 de Daniel inteiro, tá? O que é que nós vamos fazer nesses 3 dias aqui que eu estarei com o preletor pela manhã? Eu vou convidar vocês a acompanhar junto comigo 2 histórias durante esses 3 dias. A primeira história diz respeito a 4 hebreus de nome Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Então, durante esses 3 dias, nós vamos percorrer um pouco o livro do profeta Daniel. Nós vamos estudar o capítulo 1 do profeta Daniel. Nós vamos estudar amanhã o capítulo 3, aquela ocasião em que Misael, Ananias e Azarias são lançados na fornalha de fogo ardente. E também no domingo nós vamos estudar o capítulo 6 de Daniel, aquela ocasião em que Daniel é lançado na cova dos leões. Mas nós também vamos acompanhar uma segunda história nesses dias. A história de uma personagem, de uma mulher que nasceu na Holanda, chamada Cornélia ten Boom, ou mais conhecida como Corrie ten Boom. O que eu quero ver com vocês é acompanhar essas 2 histórias e ver como essas 2 histórias desses hebreus e dessa personagem chamada Corrie trazem lições para a nossa vida. Bom, quem foi essa mulher, antes da gente ler o texto? Quem foi Cornélia ten Boom? Essa mulher, ela nasceu em Amsterdã, no século passado, e ela viveu numa pequena cidade, a cidade de Haarlem, na Holanda. Essa mulher viveu uma vida simples, ela trabalhava numa pequena relojoaria do seu pai, era tão pequena que ficava na casa do próprio pai dela. O pai dela tinha o nome de Casper ten Boom. Então, ela nunca se casou, nunca teve filhos, nunca cursou universidade, e sua vida se passou a maior parte do tempo na pequena cidade de Haarlem, onde ela congregava na igreja reformada da Holanda. Corrie seria a típica pessoa que passaria desapercebida numa multidão, de quem não se esperaria feitos de grandes repercussões. No entanto, durante a Segunda Guerra Mundial, essa mulher, com 48 anos de idade, trabalhando numa pequena relojoaria, solteira, vivendo ainda com seu pai, foi surpreendida com um grande acontecimento. Em maio de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista invadiu a Holanda e dominou todo aquele país. O país da Holanda, então, ficou sendo um país dominado durante a Segunda Guerra Mundial.
Bom, a partir daquele momento, a vida dessa mulher chamada Corrie, de toda a família Ten Boom, ela mudaria para sempre. Pouco a pouco, Corrie começou a se incomodar com algo que ela estava vendo acontecer em toda a Holanda. Ela estava percebendo ou enxergando pessoas que estavam fugindo, refugiados. Então, nas ruas de Haarlem, ela encontrava pessoas que estavam fugindo daquele regime que havia se instalado na Holanda. Ela descobriu que essas pessoas eram judeus, fugindo da perseguição. A pouco, essa mulher de 48 anos, que vivia uma vida bastante simples, ela começou a se envolver com algumas atividades clandestinas, proibidas. Que tipo de atividade foi essa? Ela se juntou com a resistência holandesa e ela tinha uma missão, ela trouxe para si uma missão de refugiar, de salvar judeus que estavam sendo perseguidos pelo regime nazista. Então, ela se envolveu com a resistência holandesa, com a missão de refugiar no interior do país todos os judeus que ela pudesse encontrar, até que eles encontrassem um abrigo seguro. Em seu próprio quarto, a Corrie, ela decidiu que o seu quarto seria um refúgio. Então ela chamou algumas pessoas experientes, e essas pessoas experientes decidiram fazer uma parede falsa no seu quarto. Atrás de um guarda-roupa, ela construiu uma parede falsa. Através de um pequeno acesso por dentro do guarda-roupa, ela criou um refúgio, que foi conhecido como um refúgio secreto. Dentro desse refúgio era possível que até 6 pessoas pudessem ser acomodadas. E era um local bastante escondido, que caso houvesse uma inspeção pela polícia do regime, dificilmente alguém seria encontrado atrás desse pequeno refúgio. Havia apenas uma pequena abertura para ventilação. Bom, ali ela escondia até 6 hóspedes. Alguns desses judeus a quem ela começou a acolher dentro da sua própria casa permaneciam no lar dos Ten Boons por algumas horas, até que Corrie conseguisse encontrar um refúgio permanente para esses judeus. Mas alguns passavam alguns dias, alguns até meses, ali refugiados. Ela comia na mesa da sua própria casa, mas quando houvesse qualquer sinal de perigo, eles corriam para o refúgio secreto e se refugiavam atrás dessa parede, que ali foi construída com essa finalidade. Bom, Corrie então se tornou uma das líderes desse movimento, ajudando a encaminhar vários judeus a esconderijos seguros. Estima-se que por meio da atividade dessa mulher de 48 anos, ali na Holanda, junto com um grupo de holandeses que contribuíam com ela, estima-se que cerca de 800 judeus foram salvos através dessas ações, entre 1940 e 1945. Cerca de 800 judeus. Logo depois da guerra, Corrie fundou o Centro de Reabilitação para ajudar sobreviventes do Holocausto. Ela fundou um centro de reabilitação e aquelas pessoas passavam meses e anos recebendo tratamento, ajuda, cuidado no período da pós-guerra. A rainha da Holanda, após finalizado o período de guerra, concedeu a Corrie Ten Boom a honraria de heroína de guerra, por causa dos seus atos que foram responsáveis por salvar mais de 800 judeus durante aquele período. Bom, o que eu gostaria de refletir com vocês nessa manhã é sobre a resposta de uma simples pergunta. Pergunta simples. O que levou Corrie Ten Boom e o que levou nossos 4 hebreus que nós vamos ler aqui, Daniel, Misael, Ananias e Açarias, e o que levou tantos cristãos no decorrer dos séculos a impactar a sua geração, quando nenhuma das circunstâncias ao seu redor lhes era favorável? O que levou? O que havia nessas pessoas que, quando nada ao seu redor era favorável, eles impactaram a sua geração? Por isso eu vou convidar com vocês, nessa manhã, a refletir comigo no texto que a gente vai ler. E a gente vai buscar essas respostas através desse texto e através dessa história da Corrie, que nós também vamos estudar ou refletir sobre ela nesses 3 dias. Vamos ler aqui comigo Daniel capítulo 1. Diz assim o texto. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou.
O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs no tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias na mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que ele veria o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade? Assim, porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peste os teus servos 10 dias, e que se nos deis legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele entendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber, e lhe davam legumes. Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que o trouxesse, os chefes dos eunucos o trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foi achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Queridos, essa história que a gente está aqui lendo nessa manhã, também nos conta de uma invasão. No versículo 1 a gente descobre que no 3º ano de reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sitiou a cidade de Jerusalém. Aquela cidade de Jerusalém, assim como a Holanda, em 1940, ela foi sitiada e ela foi subjugada por um outro império. Para você entender, eu gostaria que a gente olhasse um pouco o contexto disso aqui. Bom, quando a gente estuda, principalmente os livros de crônicas e o livro de reis, nós descobrimos que Nabucodonosor ele foi um imperador da Babilônia responsável pela destruição do templo de Jerusalém. Houve 3 ocasiões em que Nabucodonosor invade a cidade de Jerusalém. Em um primeiro momento, é o momento aqui relatado, Nabucodonosor invade Jerusalém em 605 a.C. e leva cativos alguns dentre a nobreza de Judá. Apenas os nobres. Se você observar comigo o versículo 3, diz assim: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns, não todos, alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como da nobreza. Então, no primeiro momento, quando Nabucodonosor invade a cidade de Jerusalém, ele leva cativo para o território da Babilônia alguns jovens da nobreza. Ao que tudo indica,
tanto pela cronologia das datas do livro de Daniel, quanto pela palavra que ele usa para essas pessoas, assim como o tipo de jovem que Nabucodonosor buscava quando subjugava as nações, esses jovens deviam ter aproximadamente 14 anos de idade. Então a gente estava falando aqui de 4 hebreus de aproximadamente 14 anos de idade. No segundo momento, numa segunda ocasião, em 597 a.C., a Babilônia sitia novamente Jerusalém. Só que da segunda ocasião ele leva cativa a maior parte do povo de Judá, deixando apenas os pobres na terra. E em um último momento, você vai ver relatado no final do livro de 2 Reis, no ano de 586 a.C., Jerusalém então é sitiado e o templo ele é destruído. Esse povo de Judá fica cativo na terra da Babilônia 70 anos, ao fim dos quais eles são libertos e retornam à cidade de Jerusalém. E nós vemos a reconstrução do templo de Jerusalém, dos muros da cidade de Jerusalém, que é relatado nos livros de Esdras e de Neemias. Mas aqui nós estamos no primeiro momento apenas, na primeira ocasião, a ocasião em que Nabucodonosor leva apenas a nobreza, alguns jovens dentre a nobreza. Bom, aqui nós podemos aprender algumas coisas desses 2 primeiros versículos. A primeira é que no versículo 1 nós descobrimos que houve uma situação absolutamente adversa. E inevitavelmente situações adversas acontecem. Situações que vêm e chacoalham a nossa vida. Como chacoalhou a vida da família Tembum. Aos 48 anos, trabalhando numa pequena relojoaria, Corey jamais imaginaria que a Holanda seria invadida e dominada. Ela jamais imaginaria que ela faria parte de uma organização, àquela altura ilegal, mas que era responsável por salvar vidas de refugiados que estavam sendo perseguidos. A mesma coisa, Daniel, Misael, Ananias e Azarias não imaginariam que sua vida seria chacoalhada. E eles seriam lá arrancados de sua terra e levados para uma terra desconhecida. Então, situações adversas inevitavelmente nos sobrevêm. Mas a gente vai descobrir no livro de Daniel que é possível vivermos para Deus mesmo em situações adversas. É o que essa história vai nos mostrar. Mas a segunda coisa que a gente olha, já no contexto, no versículo 1 e 2, é que é possível olhar para as circunstâncias adversas com um olhar correto. Porque se você olhar o versículo 2, olha o que o versículo 2 diz. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e a alguns dos utensílios da casa de Deus. O que o versículo 2 nos diz é a perspectiva teológica do que está acontecendo. O versículo 1 nos diz o contexto. Nabucodonosor invade Jerusalém. O versículo 2 nos dá a interpretação. Foi o Senhor quem assim o permitiu. Então, quando a gente olha o versículo 2, a gente descobre que, na verdade, Deus estava por trás daqueles acontecimentos. E a gente descobre, então, que situações adversas nos acontecem, nos acometem, mas em meio a essas situações adversas, nós podemos olhar com a ótica correta e entender que Deus sempre está por trás de todos os acontecimentos. Porque Deus, ele é soberano. Porque Deus tem propósitos que nós não conseguimos compreender. Que vão muito além daquilo que nós conseguimos enxergar. E é o que diz o versículo 2. Foi Deus que assim estava agindo. Então é fato que Deus estava agindo por trás desses acontecimentos. Quando a gente olha o versículo 2, a gente descobre que não foi a Babilônia que estava dominando o povo de Israel, mas na verdade era o Deus de Israel quem estava invadindo o território da Babilônia, enviando para aquele território 4 jovens comprometidos com o reino de Deus, que haveriam de impactar aquela geração. Nabucodonosor achava que ele era o grande dominador, e o livro de Daniel vai nos mostrar e nos ensinar, e ensinar o próprio Nabucodonosor, que ele deve reconhecer que quem reina é o céu. É o céu quem reina. E o livro de Daniel já começa nos falando sobre isso. Foi o Senhor que estava por trás desses acontecimentos. Mas vamos continuar o texto. Se nós já conseguimos entender o contexto, agora nós vamos entender qual foi o propósito de Nabucodonosor com essa invasão. Olha comigo aqui o versículo 3 ao versículo 7.
Diz assim um texto: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, quando a gente olha o versículo 4, a gente descobre que Nabucodonosor tinha um propósito com essa invasão. Ele queria que jovens dos mais competentes da terra de Judá, a fim de que esses jovens assistissem no palácio do rei. Em outras palavras, a fim de que esses jovens trabalhassem no palácio real da Babilônia. Ele queria que esses jovens servissem no palácio. Esse é o propósito que diz o versículo 4. E para que esses jovens fossem habilitados a servir no palácio real, Nabucodonosor fez 3 determinações. Olha aqui comigo o texto. A primeira é que lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Isso é dito no final do versículo 4. A segunda determinação começa a partir do versículo 5. Determinou o rei a ração diária das finas iguarias na mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então a segunda determinação de Nabucodonosor é que eles deveriam participar da ração diária das finas iguarias na mesa real e do vinho que ele bebia. Há ainda uma terceira determinação, diz lá o versículo 7. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. Olha aqui comigo. A Daniel, o de Beltesazar. A Ananias, o de Sadraque. A Misael, Mesaque. E a Azarias, Abednego. Por que Nabucodonosor decidiu mudar o nome desses 4 hebreus? A primeira razão é que o nome desses hebreus remetiam ao Deus de Israel. Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias significa o Senhor é gracioso. Misael significa quem é como o nosso Deus. E Azarias, o Senhor é auxílio, o Senhor é ajudador. Então Nabucodonosor determina que o nome desses 4 hebreus, para que eles servissem no palácio real, precisariam ser mudados. E os nomes que são atribuídos a esses 4 hebreus eram nomes pagãos, que invocavam não mais o Deus de Israel, mas os deuses da Babilônia, Marduk, Bel e Nebo. Para Nabucodonosor, eles assistiriam no palácio real, mas eles precisariam se amoldar à cultura da Babilônia. E por trás dessas determinações do rei ainda havia uma promessa. Qual que é a promessa? Ao fim de 3 anos, eles assistiriam no palácio real. Bom, você pode olhar para essa passagem e dizer assim, não é tão ruim assim. Talvez você pense. Eles eram jovens no Judá, mas eles foram para o palácio. Ali eles receberiam todo tipo de benesses. Afinal de contas, eles comeriam a própria mesa do rei. Eles comeriam das finas iguarias. Eles beberiam do vinho real, o melhor vinho que havia, do maior império da época. E eles alcançariam posições de destaque. Talvez você possa dizer assim, mas não é tão ruim assim. O que é mudar o nome? Receber um novo nome, não tem problema. Mas havia, então, uma intenção. É que esses 4 jovens estavam sendo desafiados por uma cultura pagã a abandonarem, primeiro, a sua história, a sua cultura, os seus valores e o seu Deus, em troca de promessas. Era esse o desafio. A sua história, porque eles não estavam mais em Judá. A sua cultura, porque eles aprenderiam a cultura e a língua dos caldeus. Os seus valores, porque eles agora comeriam a mesa do rei, compartilhariam daquela cultura real da Babilônia. E afinal de contas, o seu Deus, porque até o nome que eles possuíam, que remetia ao Deus de Israel, foi trocado. E sabe qual era o pior disso? É que em meio a esse desafio, esses jovens poderiam ser tentados a dizer assim, mas não há problema. A gente está numa posição até melhor. Quem ficou lá em Judá está bem pior do que a gente. Ainda havia um outro problema gravíssimo. É que eles poderiam julgar que eles eram merecedores
dessas benesses. Por que eles poderiam julgar que eram merecedores? Porque quando você olha o versículo 4, eles eram cheios de méritos. Olha a armadilha. Eles não tinham defeito, eles eram de boa aparência, eles eram instruídos em toda sabedoria. Eles eram doutos em ciência e versados no conhecimento, e eles eram competentes. Então eles poderiam pensar, essas benesses no final é porque nós somos merecedores. Porque nós somos diferentes. Tentador, não é? O que você faria nessa situação? O que você faria? Aqui nesse primeiro capítulo nós temos então representado essa cultura do mundo, que ela é hostil, e ela demonstra esforços para nos forçar, nos amoldar ao que o mundo quer. De todos os meios possíveis, eles querem que nós nos encaixemos ao seu molde. Então há determinações e há promessas. Você vai se beneficiar, vai ser melhor para você, se você se amoldar. Então o mundo aqui representado, ele quer ditar a nossa cosmovisão, o mundo quer estabelecer suas prioridades, ele estabelece a agenda e ela tenta nos amoldar a essa agenda. Deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós que estamos aqui, nós seremos pressionados de todas as formas a nos amoldar. De todas as formas, nós seremos pressionados. Esse é o mundo em que nós vivemos. Pressionado para que nós nos amoldemos. Mas o Senhor, em sua palavra, diz, em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se por um lado o mundo tenta nos pressionar, a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar. Se o mundo ele tenta nos transformar a sua imagem, por outro lado a Bíblia diz que nós devemos nos transformar pela nossa renovação do nosso entendimento. Se o mundo, por sua vez, nos promete benesses e benefícios, se nós nos adequarmos à Babilônia, a palavra de Deus nos promete que nós experimentaremos a vontade de Deus se nós nos amoldarmos à palavra de Deus. O mundo sempre vai se opor a uma vida voltada para Deus, tentando fazer com que desperdicemos a nossa vida vivendo somente para esse mundo e nos fazendo inúmeras e inúmeras promessas. Foi isso que aconteceu com esses 4 hebreus. Mas vamos avançar no texto. A terceira coisa que precisamos compreender desse texto é como esses 4 hebreus, eles agiram diante dessa situação. O que foi que eles fizeram? Diz o versículo 8, olha aí comigo o versículo 8, por gentileza, na sua Bíblia. Diz assim o texto: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E a gente conhece a história. Daniel então conversa com o chefe dos eunucos e diz assim, ele encontra compreensão da parte do chefe dos eunucos para não contaminar-se. O chefe dos eunucos fica preocupado, diz assim, olha, mas o rei, se ele vê a vossa face mais abatida do que a dos outros jovens que aqui foram trazidos, a minha cabeça poderá ser cortada. Então Daniel busca o cozinheiro-chefe e diz assim, faça um teste. 10 dias, me permita comer legumes. Legumes? Como assim legumes? Me permita comer legumes durante 10 dias. Ao fim dos 10 dias, a expressão, ou a saúde desses 4 hebreus era superior à daqueles que estavam comendo das finas iguarias do rei. E assim, Deus permitiu os meios necessários para que o propósito de Daniel no versículo 8 se cumprisse. Daniel olhou para aquelas finas iguarias e disse assim, eu não vou me contaminar. Diz o versículo 8, ele resolveu firmemente não se contaminar. A gente pode pensar um pouco do porquê isso aconteceu. Afinal de contas, qual que era o problema das finas iguarias do rei da Babilônia? Qual que era o problema? Algumas possibilidades. Uma delas é que aquela comida do rei talvez não fosse... talvez ela fosse impura para um judeu participar daquela mesa.
Lembre que o povo judeu, eles possuíam uma série de mandamentos no Antigo Testamento, na lei de Moisés, principalmente no livro de Deuteronômio, sobre aquilo que eles poderiam comer e o que poderiam não comer, aquilo que era considerado comida impura. Talvez essa fosse uma razão. Daniel olhou para aquela mesa e disse assim, eu não posso participar disso. Uma segunda razão é que talvez aquela comida fosse oferecida a ídolos pagãos. E Daniel pode ter olhado para aquela mesa e disse assim, eu não vou participar de uma mesa oferecida a ídolos pagãos. Ou ainda uma terceira possibilidade fosse simbólica. Ele não ia demonstrar lealdade absoluta ao rei da Babilônia. Ele não ia se dobrar ao rei da Babilônia. Quaisquer que fossem as razões, uma coisa é clara. Daniel sabia que para honrar a Deus ele não poderia participar daquele banquete. O que ele faz? Ele decide firmemente que não vai contaminar-se. E então, pede a Deus que Deus providencie os meios para que ele permaneça firme no seu propósito. E a gente lê o texto e descobre que Deus permitiu os meus. Versículo 9 diz assim, ora, Deus concedeu a Daniel, quem foi que concedeu? Deus concedeu. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Perceba que primeiro vem o propósito de Daniel. Primeiro vem Daniel decidindo ser firme, ousando ser firme. Depois vem o versículo 9 dizendo que Deus o honrou em meio à sua firmeza. Se Daniel estava sendo forçado a estar na Babilônia, se Daniel estava sendo forçado a ser chamado por outros nomes, ele não poderia fazer nada a esse respeito. Mas ele poderia fazer algo a respeito de comer ou não comer à mesa real. Quando ele se deparou numa situação em que algo dependia dele, ele decidiu firmemente ser firme no seu propósito. Daniel e seus amigos então foram forçados a estarem na Babilônia, mas eles não deixaram a Babilônia entrar dentro deles. Eles fizeram uma consciente e determinada decisão de dizer não. Eu estarei aqui, mas eu não vou me contaminar. Bom, o que eu quero pensar então com vocês, a gente está chegando no coração do que eu gostaria de refletir com vocês, é o que pode nos levar a nos mantermos firmes em nossa fé em Deus e compromissados com os valores do reino de Deus. Assim como mantiveram-se Daniel, Misael, Ananias e Azarias. O que pode permitir que nós nos mantivermos firmes no nosso propósito? Afinal de contas, porque a querida Corrie, ali na Holanda, se manteve firme em seu propósito de abrigar e salvar judeus vítimas de perseguição, quando todas as circunstâncias ao seu redor lhes eram desfavoráveis. Você poderia olhar para a pequena não, ela tem 48 anos, né? Para a Corrie. A Corrie ali na pequena Haarlem, na Holanda, ela olharia para um lado, olharia para um outro, e ela não encontraria razões nas suas circunstâncias para assim proceder. Na verdade, o que as pessoas ao seu redor tinham era absoluta indiferença. Nada indica que na sua igreja alguém estivesse pregando sobre refugiar judeus perseguidos. Ao que parece, isso não aconteceu. A própria lei era contra ela, porque na verdade essa atividade, aos olhos do regime nazista que ocupou a Holanda, poderia levar a família Ten Boom para o campo de concentração. Ela poderia ser acusada e julgada por estar infringindo as leis daquele estado. Ainda assim, ela ousou ser firme e ela teve a firme determinação de fazer o que ela sabia que era a vontade de Deus. Assim foi nossos amigos Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Mas eu quero pensar com vocês, o que levou essas pessoas a ousarem ser firmes? Pensa aqui comigo. Talvez você possa pensar em algumas soluções, eu quero refletir com você sobre essas soluções. Talvez você pense assim, ora, se finalmente nós conseguirmos estabelecer uma cultura, na nossa cultura, valores cristãos, então conseguiremos ser firmes. Será? Será que se trata disso? Se nós conseguirmos viver num ambiente que toda a cultura daquele ambiente é cristão, você será firme em meio à pressão que o mundo lhe subjugará? Deixa eu dizer uma coisa, nossos hebreus aqui relatados não estavam em uma cultura cristã. Assim como a nossa querida Corrie também não estava. Ainda assim eles ousaram ser firmes no seu propósito.
Ainda assim ousaram ser firmes. Bom, talvez você pense numa segunda solução. Talvez você raciocine assim. Se nós tivermos bons exemplos diante de nós nos inspiraremos nessas pessoas e então seremos firmes em nosso propósito. Se nós tivermos a quem nos inspirar, a gente seguirá o bom exemplo. Corey, na Harley, na pequena cidade de Harley, olhou ao seu redor e o que ela enxergava era indiferença. Nossos jovens aqui, hebreus, o versículo 10, diz que eles olharam ao redor e o que é que eles encontraram? Olha o versículo 10 comigo. O chefe do eunuco disse a Daniel: tenham medo do meu senhor rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o quê? Do que o dos outros jovens da vossa idade. Daniel, Misael, Ananias e Azaria olhou para os jovens da sua própria idade. Olhou para os jovens que foram trazidos de Jerusalém para o reino da Babilônia, que também estavam no palácio real, que estavam na mesma situação que eles, e o que eles enxergaram? Que aqueles outros jovens estavam à mesa do rei da Babilônia. Eles não viram exemplo a seguir. Não havia outras pessoas que lhes fossem inspiradoras. Não. Ainda assim eles ousaram ser firmes. Ainda assim eles ousaram ser firmes. Bom, talvez você possa pensar o seguinte, então eu tenho uma ideia, eu tenho uma solução. Talvez se nós ouvirmos bons pregadores e ótimos sermões, e se nós formos exortados diariamente a seguirmos no caminho correto, então nós seremos firmes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem na Holanda, em 1940, estava pregando para salvar os judeus vítimas de perseguição? Quem na Babilônia, em 605 a.C., estava pregando sermões? Ninguém. Não havia. Mas ainda assim, eles ousaram ser firmes. Meus irmãos, só o fato de nós ouvirmos sermões não fará de nós pessoas firmes. Não fará de nós pessoas firmes. Algo mais profundo precisa acontecer na nossa vida. E essa é a razão porque muitos de nós, semana após semana, somos exortados, somos orientados, somos ensinados a sermos firmes no nosso propósito e nós não somos. Algo precisa acontecer. Então, quando a gente olha essa passagem, a gente descobre que não foi a cultura, a gente descobre que não foram os bons exemplos, a gente descobre que não foram bons sermões que fizeram com que essas pessoas fossem firmes em seu propósito. Afinal de contas, o que foi então? Quando eu estava meditando nessa passagem, na história de Corey, me veio à mente uma passagem proferida pelo Senhor Jesus Cristo, registrada em Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte, em que o Senhor Jesus Cristo nos disse uma coisa. Ele olha para os seus discípulos e diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Quando o Senhor Jesus Cristo estava falando com os seus discípulos, ele não disse assim: vocês deverão ser a luz do mundo. Ele não disse: vocês deverão se tornar o sal da terra. O que o Senhor Jesus Cristo disse é que vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. E o que o Senhor Jesus Cristo nos disse é que não há como esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não há como. Onde houver uma candeia acesa, ela alumiará toda a casa. Foi o que o Senhor Jesus Cristo disse. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus Cristo estava nos dizendo em Mateus capítulo 5 é que eles iriam salgar o mundo e eles seriam luz no mundo em razão daquilo que eles eram, de quem eles eram, da obra que Deus havia operado no coração deles. Independente das circunstâncias onde eles fossem colocados, independente das circunstâncias que lhes sobreviessem, independente se essas circunstâncias fossem favoráveis ou não, não havia como esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não havia como apagar a luz de uma candeia que brilha numa casa. Ela alumiará
aqueles que estão ao seu redor. Quando Corey, na pequena cidade de Harlem, trabalhando numa relojoaria que funcionava na sua própria casa, aos 48 anos de idade, sem uma formação superior, solteira, vivendo com seus pais, mas congregando numa igreja, na Igreja Reformada da Holanda, vivenciando o evangelho nos seus dias, quando ela foi surpreendida por uma circunstância que lhe foi adversa, não havia como esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ela sabia o que ela precisava fazer em razão da pessoa que ela era, em razão daquilo que Deus havia feito no coração dela. Aqueles 4 hebreus vivendo na cidade de Jerusalém, tementes ao Senhor, buscando a Deus nos seus dias, quando eles foram levados para uma cidade da Babilônia, não sabendo o que ali lhes esperava, não sabendo o que ali lhes aconteceria, quando as circunstâncias lhe foram desfavoráveis, quando eles foram surpreendidos com todo tipo de pressão para que eles se amoldassem à cultura da Babilônia, não havia como esconder uma cidade edificada sobre o monte. Eles sabiam o que deveriam fazer. E diz o versículo 8 que Daniel então resolveu firmemente não contaminar-se, porque ele conhecia a palavra do seu Deus, ele sabia o que o seu Deus requeria dele, e então ele ousou ser firme. Quando a gente olha para Paulo, escrevendo na 2ª carta de Coríntios, ele diz uma coisa maravilhosa sobre o povo de Deus. Ele diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo não tem dúvida. Deus nos conduz em triunfo. Deus manifesta a fragrância do seu conhecimento por meio de nós. Paulo não tem dúvida. Mas em seguida ele diz o porquê. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Diz o versículo 15. Na perspectiva do apóstolo Paulo, o conhecimento de Deus se manifesta na nossa vida porque nós somos o que somos. Porque nós somos o bom perfume de Cristo. Se nós formos pessoas transformadas, cheias de Deus, nas circunstâncias adversas, nós ousaremos ser firmes. A última seção desse texto nos mostra o que Deus fez a partir da firmeza de Daniel e seus amigos. Vamos olhar aqui comigo. Versículo 9 e depois do 17 ao 21. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos, versículo 9. Versículo 17. Ora, estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência em todas as visões e sonhos. Versículo 20 diz assim: em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Quando a gente olha esse texto, a gente descobre que quando Daniel ousou ser firme, ele pediu o teste ao cozinheiro-chefe do reino da Babilônia. Deus então deu compreensão a Daniel, concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E esse mesmo Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura àqueles jovens. E esse mesmo Deus os fez mais inteligentes e mais sábios do que todos os magos e encantadores no reino da Babilônia. Foi Deus quem fez. E a gente descobre que o cristão, aquela pessoa comprometida com o reino de Deus, ele é como relatado no Salmo 1. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Meus irmãos, no devido tempo, diz o texto, no devido tempo dá o seu fruto. A folhagem, ela não murcha. Tudo quanto ele faz é bem sucedido.
Quando a gente olha então esse texto, a gente descobre que quando nós ousamos ser firmes no propósito de Deus, esse mesmo Deus é fiel para conosco, nos permitindo dar fruto, mas preste atenção, no devido tempo. A gente vai ver aqui no livro de Daniel, a estada de Daniel, Misael, Ananias e Azarias durou aproximadamente 70 anos, ali no reino da Babilônia, aproximadamente 70 anos. Diz o versículo 21, e não é à toa que o versículo 21 diz, Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Em outras palavras, Daniel permaneceu no reino da Babilônia, até mesmo quando o reino da Babilônia já não mais existia. Ciro era o rei da Pérsia, que aproximadamente 70 anos depois subjuga a Babilônia. Daniel então viveu toda a sua vida, até a mais ditosa velhice, aproximadamente aos 80 e poucos anos, vivendo numa terra estrangeira, mas gozando, desfrutando do cuidado de Deus. Porque aqueles que são comprometidos com o seu Deus, no seu devido tempo, mostra o seu valor, mostra o fruto. A sua folhagem nunca murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, porque Deus é com ele, porque é Deus quem cuida desses. Então aqui nós encontramos nesse texto um belíssimo exemplo de jovens, 14 anos de idade aproximadamente, que lutaram contra a cultura e Deus por sua vez foi fiel para com eles. Meus irmãos, quando nós andamos em integridade diante de Deus, nós conquistamos algo de grande valor e preste atenção nisso. Quando nós andamos em integridade diante de Deus, nós conquistamos algo de grande valor. Sabe o que é que nós conquistamos? Nós podemos dizer, foi Deus quem fez, foi Deus quem deu. E nós só podemos dizer, foi Deus quem fez, foi Deus quem deu, quando nós andamos em integridade diante do Senhor. Aqueles jovens poderiam ter escolhido o caminho dos outros que comeram à mesa do reino da Babilônia. E eles, por serem bons em aparência, instruídos em sabedoria, doutos em ciência, poderiam inclusive conquistar grandes posições do reino da Babilônia, mas eles não poderiam dizer, foi Deus quem fez. Eles não poderiam dizer isso. Eles, na verdade, diriam, foram os meus méritos, foram as minhas ações, foi o meu conhecimento, foi a minha inteligência. Mas Daniel, Misaías, Ananias e Azarias, eles puderam dizer, foi Deus quem deu, foi Deus quem fez. Meus irmãos, quando nós andamos em integridade e quando nós aprendemos que tudo quanto nós temos e possuímos vem das mãos de Deus, nós podemos então atribuir as nossas conquistas a Deus, nós também desfrutamos de algo de grande valor para a nossa vida. Porque todas as vezes que nós reconhecemos que o que nós possuímos e o que nós somos vem das mãos de Deus, é uma excelente oportunidade de nos lembrarmos que esse mesmo Deus cuidou de nós e continuará cuidando de nós. Nós pregamos não somente para os outros ao dizer, foi Deus quem deu. Nós pregamos para nós mesmos, se Deus deu no passado, Deus poderá dar no presente e continuar dando no futuro. É uma esperança para o nosso coração. Nós não somente adoramos a Deus ao reconhecer que vem das mãos dele, mas esse mesmo Deus prega ao nosso coração de nos lembrar que aquele que fez no passado, continua agindo no presente e no futuro. Essa passagem de Daniel capítulo 1, ela o tempo todo está aqui nos lembrando que quem reina é o céu. E os verdadeiros súditos do reino dos céus são aqueles que estão compromissados com Deus. A gente caminhar para o fim. Essa passagem de Daniel, eu gostaria de fazer 6 aplicações com vocês. Essa passagem de Daniel nos ensina, primeira coisa, que é possível manter a fé em Cristo, mesmo em nossos dias. E frutificar em nossa vida, mesmo quando as circunstâncias são adversas. É possível. Nós temos aqui um exemplo. Do mesmo modo que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, junto conosco nós levamos o nome de Deus. Onde nós vamos, nós levamos o nome de Deus. E a nossa vida pode ser uma vida a que leva os reis deste mundo a conhecerem algo sobre o nosso Deus. Ou será uma vida que os reis deste mundo nos levam a conhecer algo sobre o Deus deles. A grande questão é, os reis desse mundo conhecerão o nosso Deus através da nossa vida, ou seremos nós que conheceremos os reis e os deuses deste mundo? Quem você será em meio à Babilônia?
Terceira coisa, esteja preparado para os desafios que a cultura não cristã lançarão contra você para afastá-lo de Deus. Saiba que haverá muitos desafios. Muitos desafios. Não serão poucos desafios e muitas vezes serão difíceis, muito difíceis. A nossa vida nós sofreremos muita pressão. Nós seremos frequentemente humilhados. Nós seremos frequentemente alvos de difamação. Nós seremos frequentemente alvos de risos, de chacotas. Isso numa tentativa de nos amoldar, de nos fazer semelhante aos demais. Mas ouse ser firme, em razão de quem você é. Luz do mundo e sal da terra. Quarta coisa, determine cedo em sua vida e coração que você se manterá firme em suas convicções e propósitos perante Deus. Determine cedo. Ouse ser firme quando a pressão bater à porta, porque ela chegará. E assim como Daniel, a sua determinação em se manter firme no propósito de Deus lhe permitirá reconhecer ao fim do processo de que Deus agiu em meio às dificuldades e atribuir a glória a quem de fato pertence. Quinta aplicação. Viva de tal modo que no dia que alguém precisar de uma referência de um bom cristão, lembrará que existe um Daniel na terra da Babilônia a quem procurar. Porque é exatamente o que vai acontecer no capítulo 2. Quando Nabucodonosor, no capítulo 2, ele tem um sonho que inquieta a ele, que ninguém sabia interpretar, alguém se lembra. Olha, na terra da Babilônia há uns exilados da terra de Judá. Há um homem chamado Daniel, que ele é capaz de interpretações. Então viva de tal modo que quando alguém precisar de uma referência, ele se lembrará que existe um Daniel na terra da Babilônia a quem procurar. E que seja você esse Daniel. Esse tempo pode demorar 48 anos, no caso da Corey. Mas esse tempo chega. Às vezes é uma vida sendo uma boa referência de cristão, até o dia que Deus nos dá a oportunidade de alguém lembrar que existe um Daniel e nos buscar e conhecer o nosso Deus. Às vezes é uma vida inteira de integridade. Por último, confie em Deus para honrar a sua devoção e confiança nele. Deus, ele sabe honrar aqueles que são devotos e que confiam nele. No devido tempo, Deus mostra a sua graça, Deus mostra o seu favor. Deus cuida do nosso caminho, Deus instrui os passos que nós devemos andar. Então, ouse ser firme. Vamos orar? Santo Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui para lermos a Tua palavra, refletirmos, ó Deus, nessas duas histórias, Senhor. A história de Daniel, Misael, Ananias e Azarias e a história de Corey, Deus, que foram tremendamente usados por Deus, tremendamente usados por Ti, porque eles ousaram confiar no Senhor, serem firmes no propósito a que o Senhor havia determinado em seus corações. E foram pessoas que impactaram a sua geração por causa da sua integridade. Deus nos permita sermos homens e mulheres íntegros, cheios de Deus e compromissados com os valores do reino. Ó Deus, para que nós sejamos como Daniel. Para que nós levemos os reis deste mundo a conhecer que o céu reina, que há um rei sobre todos. Nos dê essa graça, Senhor. E que ao longo desses dias de acampamento o Senhor fale ao nosso coração e nos permita retornar amanhã, Senhor, pela manhã, continuar, Deus, refletindo sobre essas histórias e ver o que elas têm a nos ensinar. Deus, nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.